Senhor. Voltamos. E agora o momento mais esperado do programa, que é o momento Mulheres de Fé, onde toda semana eu trago uma irmã abençoada e hoje não é diferente, gente. Hoje é a irmã Simone Lima. Paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, amada. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz porque eu sempre digo aqui, Simone, eu convido e quem traz é o Espírito Santo de Deus. Porque tem irmã que fala assim, mas eu sou tímida, eu não vou conseguir, eu não sei o que falar. Sabe sim, é só orar com o Espírito Santo da palavra, então fica à vontade, se você quer trazer uma palavra, um testemunho, o que o Senhor colocou no seu coração, e eu tenho certeza, Simone, que muitas vidas serão edificadas. Amém, Beth, amém. Então, Beth, quando você me fez o convite, né, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Meu Deus, exatamente eu me enquadro um pouco nesse caso aí, assim, tímida, né? 90%. Mas aí Deus sempre fala para mim assim, né? Vai, porque Ele te coloca lugares que você às vezes não está acostumado e você tem que ir, vai. Né? Eu pensei muito, né, do que eu vou falar e uma coisa que eu acho muito interessante e que me ardeu no coração foi a minha trajetória, porque eu não nasci numa família evangélica, né? Então foi a minha trajetória de chegar a Cristo. Como eu cheguei? E uma coisa que eu tenho que falar para os irmãos aqui é o seguinte, o que eu amo em Jesus é o que Jesus, ele pega uma pessoa assim, né, suja, aquela pessoa quebrada, moída, e como ele transforma numa linda flor, não é? Mas não é? Eu acho maravilhoso, né, esse processo. E o processo de transformação é um processo muito difícil, a gente sabe que é, mas é gratificante. Quando você olha lá atrás, eu falei, gente, eu era assim, e você vai andando, né? E você vai vendo a transformação. E aí o que Deus me colocou no coração foi isso, Simone, fala da sua trajetória, né? E aí eu vou falar para os irmãos, eu não era uma pessoa nada agradável. Não é bom a gente falar assim de si mesmo, mas tem que falar a verdade. Eu era uma pessoa extremamente difícil de se lidar, né? Muito difícil, muito orgulhosa, muito nariz em pé, né? E aí eu nasci, como eu te falei, nasci numa família que não era evangélica, mas era católica. Eu fui criada pela minha avó até os 5 anos, que era uma doçura, extremamente católica, mas era uma doçura, né? E depois dos 5, 6 anos, acredito, 5 ou 6, ela faleceu. E aí meus pais, né, trabalhavam, ambos trabalhavam, precisavam trabalhar, né, me criaram, né? E aí eu fui crescendo. Só que eu fui crescendo, né, família que trabalha fora, minha mãe tinha um gênio muito forte, uma mulher boa, né? Muito forte, meu pai um homem extremamente bom. E devido ao gênio dela muito forte, né? Eu desde pequena eu fui ouvindo palavras, né? Cansada, trabalhava como enfermeira, então passava a noite às vezes trabalhando, meu pai precisava trabalhar, eu fiquei muitas vezes sozinha nessa idade, né? Às vezes já ia com 7, 8 anos para a escola sozinha, 8 mais ou menos sozinha, era pertinho, tudo pertinho, voltava, então, né? Deus guardou, a gente sabe que Deus guardou desde dessa época, mesmo. Né? E eles entre eles, muita briga, muita discussão, e eu escutava muita coisa, muita palavra ruim, né? E você sabe que criança, eu estava até conversando com uma senhora, né, ali, que criança é um livro em branco. Você vai ali escrevendo. É verdade. Né? Então eu falo para os pais e as mães aqui, a gente tem que ter muito cuidado que a gente fala com os nossos filhos, né? A forma como a gente se dirige a ele, o modo de tratar, brigas na frente, brigas de casais na frente dos filhos, isso desestabiliza a criança e muito, né? E aí foi passando o tempo, né? Eu fui crescendo e continuaram as brigas, aí ela passou a ficar, ela saiu do trabalho, passou a ficar em casa e a minha casa tinha bebida, né? Cerveja, gostava muito de cerveja, eu passei a gostar de cerveja. Né? Então, eu já com meus 13, 14 anos, extremamente, assim, rebelde com as palavras que eu ouvia, então comecei a tomar cerveja.
né? Tomei cerveja, saí com as amigas e tudo mais, né? Mas muito rebelde, né? Guardava aquilo no coração, meu coração tinha uma raiva, sabe? Uma raiva muito grande. E passei as amigas, eu era uma pessoa independente em que sentido? Eu estudava sozinha, então a escola, na minha época era o segundo grau que eu quis fazer, eu escolhi, né? Quando foi para trabalhar também, então eu era uma pessoa muito independente nesse sentido, né? Eu fui escolher a escola, escolhi o segundo grau, a escola que eu queria fazer, enfim, né? Mas a família totalmente destruída, né? Muitas discussões, muitas brigas, né? Minha mãe, uma mulher boa, uma mulher muito boa, né? Eu fui descobrir isso mais tarde, né? Eu fui descobrir isso mais tarde. Mas no momento que eu estava vivendo ali, na idade de 15, 16, 17 anos, eu queria só ir embora, né? Diante de tanto tumulto que a gente às vezes passava, tinha momentos bons, claro, gente. A gente também tem que ver, tem os momentos bons, mas você guarda as palavras elas ficam, sabe? Ainda mais no coração de um adolescente, as palavras elas ficam, né? E aí e eu olhava para aquilo e falava, gente, esse casamento é isso, eu não quero um casamento. Se casamento é isso, é essa destruição, eu não quero um casamento, né? E aí foi passando o tempo, né? Eu conheci um rapaz, né? E me casei, né? Mas casei por motivos errados. Casei para sair de casa, para não estar vivendo aquele inferno, né? Que eu vivia daquele momentos de briga, momento de discussão, até aí Jesus não entrou no meu caminho. Até aí eu tinha horror à vida cristã. Não a crente e até católico, né? Porque tu sabe que eu comecei, como eu falei com você, como católica. Sim. Depois eu mudei, né? Mas isso fez parte da minha vida, né? Sim. Até o catolicismo eu tinha horror, porque a minha mãe, ela ia à igreja. Quando ela chegava em casa, meu Jesus amado, eu falei, gente, se ia à igreja, você sabe que foi tudo contra. E a igreja é isso. Então eu passei a ter um horror de igreja, né? Seja ela qual for. Né? Falava, Deus é bom, mas eu me entendo com ele. E foi seguindo. Só que o casamento, obviamente, não deu certo, né, Beth? Porque a gente casa por todos os motivos, menos por amor. Qual é o casamento que vai subsistir diante disso, né? Então, nessa época eu já trabalhava, o casamento durou 2 anos, né? Aí eu já estava com uma determinada idade, né? Já tinha feito faculdade, eu cheguei a fazer faculdade, né? Me formei, né? Então, continuei bebendo. A bebida fazia parte da minha vida. Sim. Saía com os amigos, bebia. Era um escape, né? Bebia. Teve amizades, tenho amizade dessa época, se eu disser para você que eu me afastei, não tenho amizades até hoje. Por quê? São amigos que eu fiz que me acompanharam, mas são pessoas que eu tenho relacionamento, moram no Rio, falo, mas são pessoas boas, sabe? Sim. Sabe? São pessoas muito boas de coração, são pessoas que eu tenho amor, você criou amor, mas hoje em dia você tá numa outra vida, né? E aí me casei, durou 2 anos, me divorciei, né? E a minha vida foi continuando, né? Tive que voltar para a casa dos meus pais, e isso para mim foi, e aí foi Sei como é. Foi, né, orgulhosa, como eu falo, né, para vocês, orgulhosa, voltei, aí você voltar naquela situação, né, assim, ai meu Deus, voltar e botar os seus móveis dentro da casa dos seus pais, aquilo ali foi um momento difícil para mim. Era um momento que a minha cabeça estava fervilhando, de um casamento terminado, um casamento que não deveria ter sido concluído, nem deveria ter casado. Aí eu voltei a minha cabeça naquele momento, pensa que eu fui para Jesus? Não. Aí que eu me afastei mais ainda. E minha vida foi continuando. Nessa época eu estava trabalhando no banco, né, numa instituição bancária. Eu comecei a trabalhar numa instituição bancária. E ali dentro dessa instituição bancária, né, eu sou uma pessoa assim, que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer tudo sempre com excelência. Se eu vou estudar, eu vou me dedicar àquilo, né? Se eu vou para um trabalho, e ali eu comecei a ter mais cargos, a evoluir ali dentro,
Até que eu fui para uma agência, interessante, né? E estou numa agência, de repente me passa um rapaz que eu nunca vi, meu marido atual, né? Luiz Armênio, né? Homem maravilhoso, graças a Deus, Deus botou ele no meu caminho e passa e eu nunca vi. Ele já estava, eu estava há anos, olha só como é que é interessante, eu estava há anos ali, naquela agência, e ele, anos sendo cliente, passando para um lado e para o outro, eu nunca vi. E ali eu conheci, né? Eu conheci naquela época, né? Ele também era divorciado, né? E aí nós ficamos juntos e nos casamos e começou a minha vida com ele, começou a nossa caminhada. Eu digo que Deus põe, começa já a botar pessoas no teu caminho, né? E começamos a nossa caminhada juntos, né? Um homem bom, até então, assim, conhecia Jesus, mas, né, não frequentava lugar nenhum, mas conhecia, né? A minha falecida sogra, ela tinha um conhecimento muito grande de Jesus. Ele conheceu alguns clientes porque ele tinha uma loja de pianos no centro do Rio de Janeiro. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, eu só vim para Petrópolis há cerca de uns 10, 12 anos atrás, né? E ali nós fomos, né? Nós nos casamos, né? E começamos a nossa vida em comum. Logo depois veio o meu filho abençoado, Luiz Henrique. Hoje em dia ele vai fazer 24 anos, o meu filho, que é uma bênção, Mas eu digo para você, você quando criança, né, quando você vivencia algumas coisas, você tende a repetir os mesmos padrões, né? Porque você não conheceu nada diferente. Então eu digo para você, eu não sabia como era um relacionamento de marido e mulher. Sim, porque você teve experiências difíceis. Exatamente. Assim, o tratar com o filho. Eu não falava palavras ruins para o meu filho. Eu não era pejorativa, usava linguagem pejorativa com ele, mas eu era muito rígida, muito, né? E assim, às vezes eu não o abraçava, sabe? O que eu te falei, a gente tem... Se você não recebe, fica difícil. Fica, é muito complicado, né? É justamente isso. E aí eu estava repetindo o padrão, né? Continuei a beber, né? O meu marido, um homem abençoado, me aturou muito. Glória a Deus por isso. Luiz é uma bênção na minha vida. Aleluia. E aí eu falo para você, continuei, né? Logicamente menos, trabalhava muito, porque ainda trabalhava no banco. Trabalhava muito. E a vida continuou até que chegou um momento que houve uma doença em família, né? O meu pai, ele ficou doente, extremamente doente. Dali, eu já fui morar numa outra casa, meu pai ficou doente. E ali, com essa doença, foi uma doença muito complicada, que aí eu botei ele dentro da minha casa. Aleluia. Tive que botar ele dentro da minha casa, porque era muito difícil a convivência com ele. Ele teve várias acompanhantes. E aí começou Deus a entrar. Começou a Deus a entrar. Deus entra, Deus te traz anjos para caminhar com você. E Deus trouxe uma pessoa que você conhece, que é aquela senhora que vai comigo, Marilene, como acompanhante do meu pai. Glória a Deus. Aí tu vai ter que resumir, que a gente tem uns 8 minutinhos. Eita, Glória! Então, o que acontece? Meu Deus, olha, foi tão rápido. E aí Jesus entrou na minha vida através da doença do meu pai. Jesus, ele entrou, né? Houve muitas confusões em família. O inimigo sempre se levanta. E Jesus me trouxe para cá. Jesus, ele me trouxe para cá. Quando ele me trouxe para cá, eu passei um período assim conturbado, sabe? Um período muito complicado. Por quê? Quando ele me trouxe, eu perdi o emprego. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Perdi emprego. É a limpeza. Exatamente. A família ficou contra mim, né? E aí eu vim morar aqui. Eu vim morar aqui em Petrópolis. E quando eu vim morar aqui em Petrópolis, fui para a Igreja Católica. Como eu te falei, eu fui para a Igreja Católica, comecei na Renovação Carismática Católica, né, totalmente diferente, uma visão diferente, onde existia pregação do Evangelho. Sim. E era cristocêntrica. E ali o que aconteceu? Eu me encontrei ali naquele momento. Nunca me vi fora. Mas o meu marido já estava na Igreja Evangélica Nova Vida aqui, porque ele se batizou, né? Ele foi servir a Cristo. Até que um dia, como eu falei para você, eu orando de joelho, uma santa que eu estava orando, a santa, ela
se transformou, ou seja, ali eu vi né, ela sorriu para mim, as pessoas dizem que eu sou doida, né? Que eu sou maluca, mas não. Não, e acontece. Deus me impulsionou a vir para a igreja evangélica. Eu falei, isso aqui não. Ainda fiquei um tempinho, mas eu falei assim, Deus começou, você tem que ficar junto com o seu marido. Ficar junto com o seu marido e fui servir a ele, fui junto com ele para a Nova Vida. Chegando ali na Nova Vida, né, eu fiquei um tempo, até que eu comecei a ver, né, Deus começou a nos mostrar que não, sabe, que não era para ficar mais ali, mas eu fui orando. Porque o que eu penso? Tudo tem um propósito e um caminho, entendeu? Tem lugares que você é passagem, são lugares de ponte, são acessos que Deus te dá. É verdade. Você te dá um crescimento. Ali eu tive um crescimento, né? Ali eu tive um crescimento e o que aconteceu? Dali eu saí. Orei a Deus, é que eu falo para os irmãos. Eu orei muito ao Senhor, porque ninguém toma uma decisão assim, e Deus me deu e falou, sai. E dali eu saí, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Comecei a visitar igrejas, até que conheci irmã Tânia. Glória a Deus. E conheci o trabalho de quarta-feira. Aí comecei indo naquele trabalho e Deus me limpando. Nessa de Deus me limpar, eu já me tornei uma pessoa que já não falava mais palavrão, porque eu falava muito palavrão. Glória a Deus. Eu me tornei uma pessoa que Deus me tirou do emprego que eu estava, porque eu fui mandada embora, depois eu vim trabalhar em outro lugar aqui, mas Deus falou assim, vai cuidar da sua casa. Aleluia. Fui cuidar da minha casa. Fui cuidar da minha casa, virei para o meu filho, e nisso Deus me limpando, eu falei, meu filho, você me perdoa? Glória a Deus. Eu não fui uma boa mãe para você, mas eu te garanto uma coisa, a partir de agora eu vou melhorar. Tudo que eu não fui, eu vou ser melhor. É isso que Deus faz. Né? Deus faz isso, Beth. Faz. Ele transforma. E o meu marido, eu pedi perdão a ele, né? Por não ter sido uma boa esposa, né? E eu pedi muito perdão a ele. Eu falei, Luiz, você me perdoa, meu querido? A partir de agora, eu vou me empenhar a ser o melhor que eu posso. Glória a Deus. Né? E aí, Beth, o que eu falo para você é o seguinte, eu passei a seguir um versículo que fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é isso? Eu era uma pessoa extremamente difícil. Eu não me tornei uma santa de uma hora para outra, mas eu precisava seguir a palavra, porque a palavra é a verdade. Falo, se Jesus é a verdade, eu tenho que pegar tudo que ele fala e seguir. Cura, transforma e liberta. Exatamente. Então, pessoas que eu tinha antipatia, porque eu tinha antipatia de pessoas gratuitas. Sim. Deus começou a falar assim, vai lá e abraça. Aleluia. Vai lá e beija. Aleluia. Sabe? Preconceitos, né? Com algumas situações, né? Sim. Você vai lembrar de um fato, uma pessoa que sentou ao meu lado. Sim. Né? E dali... Chegou no momento do culto que eu estava abraçando a pessoa, porque o tratar de Deus comigo, né, é na hora. Assim, eu falo uma coisa daqui a pouco e eu sei que é tratar. Deus está me tratando. Jesus é lindo. Deus está cuidando. Então, ele me transformou. Glória a Deus. Então, o que eu passei a fazer? Eu comecei a estudar a Bíblia e ali deixar me transformar. Em Romanos 12 fala sobre o culto racional. O culto racional é com o meu corpo. Sabe, matando as obras da carne, matando todos os desejos da carne, a bebida. Eu parei, porque eu falei, Senhor, eu não vou mais. Parei. A Deus. Não me convém. A sua palavra diz que não me proíbe, mas não me convém. O nosso corpo é o templo, né, do Espírito Santo. É o templo. E a partir dali, eu comecei a ser uma nova... Eu sinto que eu sou uma nova criatura. Virei santa, gente, não virei. Santo... significa separado. Então, o Senhor vai nos separando, vai nos santificando desde que a gente se coloque à disposição. Como você se colocou, como eu me coloquei, a gente tem que se colocar para cada dia o Senhor ir nos separando. Então, somos santos do Senhor. É verdade. E isso é algo assim que eu achei muito lindo. Eu falo para você, eu tenho coisas que ainda tem que ser lapidadas, sabe? E Deus, ele trabalha muito, muito com a gente, né? Será que ainda tem um tempinho para falar? Tem uns 2 minutos. Tem. Uma coisa muito importante que eu fiz, irmãos, e eu falo para vocês, nesse processo, a gente se culpa muito. Eu me culpei muito durante muito tempo, mas eu descobri que Deus é Pai, que existe a paternidade do Senhor, e a partir do momento
que você... Eu ajoelhei um dia e falei, Senhor, eu fiz isso e isso e isso, chorei. Senhor, eu fiz isso e isso. Olha, depois que eu fiz isso, né, eu senti o perdão de Deus no meu coração. Eu consegui. Confessa de verdade, Exato. porque o Senhor é o único que tem poder de sondar nosso coração. Exatamente. Não adianta ser da boca para fora. Não pode. Então, Salmo 32, eu aconselho os irmãos a ler sobre isso. Confessei os meus pecados, né? E ali, sabe, foi um trabalhar muito grande, então, e aprendi a pedir perdão. Uma coisa, eu aborreci muita gente antes de meu pai e minha mãe falecerem, né? Eu tive a oportunidade de pedir perdão ao meu pai, de não ter sido uma boa filha. E a minha mãe, eu falei com ela, mãe, eu te perdoo. Glória a Deus. E eu peço perdão a você. Então, houve um perdão. Glória sabe? a É muito Deus. importante a gente pedir Sem perdão. não vai pro céu, não. Muito importante, mas não vai. É verdade. E eu agradeço muito a você, Nossa, você ter eu me que chamado. agradeço, queria né? que tivesse Desculpe. mais tempo. Voa, não, é porque Porque eu falei. a gente começa a falar de Jesus, é maravilhoso. É muito rápido, Simone. Jesus, ele é maravilhoso. E quando ele entra, e olha, vai aparecer pessoas, eu falo para os irmãos, que vão chegar para você e falam, você fazia isso e aquilo outro. Isso aí é o inimigo de nossas almas É acusando. verdade. Quem acusa é o inimigo. É. Deus, ele nos consola, nos transforma, abraça. nos salva e nos leva para o céu. Isso Todo aí. mundo gosta muito do Salmo 40, do versículo 1º. Eu gosto do 2º, que é, tirou-me de um lago horrível. É verdade. Né? De um charco de lodo. Pôs os meus pés numa rocha, e a gente sabe que a rocha é Jesus, e firmou os meus passos. Eu gosto do 2º. Não, o 1º é lindo, mas eu gosto desse que é pesado, mas é verdade, porque é isso que ele faz com a gente. Pelo menos foi isso que fez comigo. É Eu sei de verdade. onde o Senhor me tirou. A mim também, foi o que eu te falei. Eu era assim, eu mordia. Você fizesse assim comigo, eu era reativa. E hoje em dia, você ficou boba, não. Porque Deus às vezes precisa, uma pessoa que era assim como eu, você precisa ter uma mansidão total. Sabe? A gente tem que ir para o extremo. São os frutos do Espírito que ele vai nos dando. É verdade. E a palavra, ela tem me transformado. Eu falo, às vezes, mesmo sem vontade, sabe? Eu vou lá e faço. Se Deus falou que é para eu fazer, eu vou fazer. Olha, dá certo, tá, gente? Dá certo. Minha linda, olha, estou tão feliz que você veio. Ah, que bom. Tão feliz que bom. mesmo. Teu testemunho é lindo. Ah, meu Deus. Pena a gente não poder falar mais. Muito porque obrigada. senão a produção já escreve ali o tempo acabou. Muito obrigada, Beth. Tá? Muito obrigada. Eu Deus espero que abençoe edifique a vida dos irmãos. Obrigada. Com certeza edificou muitas vidas. Eu já recebi muito. Ó, você, teu esposo, Muito Deus continua obrigada. abençoando esse casamento lindo, teu filho, que é uma Obrigada, bênção, minha amada. tá? E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Tenho certeza que muitos corações foram edificados. E a gente volta a próxima semana, se assim Deus permitir. Se não voltar antes, Jesus não voltar antes. Até lá. Profetiza, profetiza, milagres hoje aqui. Pela fé profetiza, porque